E foi interessante você lembrar da Primeira Guerra Mundial, que era um choque entre as potências imperialistas, né, por espaço econômico, espaço vital. Olha como é que está a edição do RT nesse momento. Né? Notícia principal, o Biden, então, chamando o Putin para uma conferência, né, entre os dois, um encontro bilateral, uma reunião entre os dois países, à medida em que também cresce a escalada militar na questão da Ucrânia, etc. e tal. A Rússia, também o ministro da Defesa da Rússia dizendo que a Rússia está pronta para a guerra, caso continuem aí as hostilidades na região da Ucrânia. Tem uma acusação do Blinken contra a China, dizendo que a China não fez o que deveria ter feito em relação à Covid, e a China respondendo na mesma moeda, dizendo, olha, o que vocês fizeram, né? Ao mesmo tempo, eu via hoje notícias internacionais, Rui, os Estados Unidos dizendo que vão fazer o que for possível para impedir o gasoduto Rússia-Alemanha, que é o Nord Stream 2. Você tem toda a pressão para que esses países não comprem a vacina russa. Hoje tem uma notícia, o Supremo Tribunal Federal determinando que a Anvisa pare de enrolar e decida até dia 28 de abril se o Brasil pode ou não importar a vacina russa. Então a gente está vivendo, né, um momento assim, de total anormalidade, que pode ser um pré-Terceira Guerra Mundial ou não, porque a grande questão que talvez seja diferente, quando você fala assim, a minha perspectiva não é da acomodação, é do conflito, é que o conflito pode ser também um conflito terminal, né, nesse sentido. Então, a perspectiva de destruição planetária que talvez traga para a acomodação. Só quis dar essa contextualizada, porque todas as notícias são muito graves, né, quando a gente vê o plano internacional. O caso da Ucrânia, particularmente, é muito chamativo. Porque o que está acontecendo na Ucrânia é muito claro. Há uma provocação para uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Armaram um cenário artificial, né? Qualquer pessoa que acompanha a política internacional vê isso daí logo de cara, né? Os jornais vão falar que os russos são agressores, mas a verdade verdadeira é que montou-se uma provocação contra as duas repúblicas autônomas ali da região do Donetsk. Então, isso daí pode levar a uma guerra. E a guerra, né, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, essa guerra seria extremamente desfavorável para os dois países. E o imperialismo pode se aproveitar disso daí. Né? Me parece que, nesse momento, né, ao invés de um conflito armado generalizado, o imperialismo está na política de guerras por procuração. E a guerra por procuração, nesse caso, ela vai acabar enfraquecendo de uma maneira extraordinária tanto a China quanto a Rússia. Veja bem, um dos fatores fundamentais que levaram ao colapso da antiga União Soviética foi a guerra no Afeganistão. O que foi a guerra do Afeganistão? Uma guerra por procuração. Os russos tinham um governo, o governo soviético tinha um governo simpatizante no Afeganistão. O governo foi derrubado por um golpe militar, que aparentemente nem foi o imperialismo que impulsionou esse golpe, né? Os russos decidiram invadir o país. Até aí parecia uma coisa relativamente simples. No entanto, os norte-americanos transformaram essa invasão russa numa guerra por procuração. Começaram a armar os afegãos, né, para impor uma guerra de desgaste fortíssima aos russos. Por que eles fizeram isso daí? Que estava fora do programa político deles, né? Inclusive, eu li mais ou menos na época, eu li numa revista uma matéria muito interessante que falava o seguinte: o secretário de Relações Exteriores russo ligou para os norte-americanos e falou: mas o que vocês estão fazendo aqui no Afeganistão? Vocês nos conhecem, sabem que nós estamos só estabilizando a situação na região, né? Por que vocês estão opondo tanta resistência? Aí o norte-americano desconversou, mas ele escreve na matéria o seguinte, que a revolução no Irã tinha colocado a situação da segurança na região do Golfo numa posição tão delicada que eles não podiam permitir a ocupação do Afeganistão pelos russos. Que isso daí poderia levar a uma situação em que eles vissem cortadas, né, as comunicações no Golfo. Isso daí seria desastroso. Então, você vê, não era intenção
aparentemente, por essas informações, e eu acho que são corretas. Não era intenção provocar uma guerra dessa magnitude, mas a situação econômica da época, 1979, né? O mundo todo estava aí com tendências à hiperinflação, misturadas com recessão e tudo mais, forçou os norte-americanos a opor uma barreira a ocupação russa do Afeganistão. E agora eu acho que eles estão fazendo a coisa de maneira mais consciente, porque a situação, inclusive, hoje é pior do que isso. Eu acho que nós vamos ver aí, né? Nós vamos ter que esperar para ver, mas, por exemplo, o caso de Mianmar é a mesma coisa. Né? Uma guerra civil em Mianmar, que está esboçada lá, seria uma guerra por procuração contra a China.